Olá, estamos começando mais um programa em tom de conversa e mais uma vez um programa com prestação de serviço. Nosso em tom de conversa de hoje, nós vamos conversar com o Major Adalto do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe, que é especialista em retirada de pessoas dos escombros dos acidentes, mas também conhece, claro, a questão de fogos, acidente com fogos, qualquer tipo de acidente. E nós estamos vivendo o mês de junho. Claro que não é somente no mês de junho que acontecem acidentes, que acontecem queimaduras, mas nós estamos vivendo o mês de junho, é um mês onde as pessoas brincam muito com fogo e acaba provocando queimaduras graves, até mortes, que as pessoas exageram porque bebem nas festas e pegam a estrada e tudo isso provoca acidentes. Nós estamos aqui com o Major Adalto para nos dar orientações de como essas pessoas devem agir e, no caso, se aconteceu o acidente, também como deve agir. Major, muito obrigado por aceitar vir conversar com a gente. Seja bem-vindo, viu, Major? Obrigado, bom dia, eu que agradeço. É uma satisfação enorme poder contribuir e participar do programa. Major, teve uma época que os bombeiros eram chamados de homens do fogo. Isso já ficou para trás no tempo, né? Hoje é muito mais do que apenas homens do fogo. Continua homens do fogo, mas não é muito mais do que isso, né? Sim, sim, na verdade, historicamente, o Corpo de Bombeiro no Brasil e nos estados, eles acabaram surgindo de grandes incêndios, Uhum. né? Na história do nacional e na maioria dos estados tem essa relação da criação do Corpo de Bombeiros atrelado a um grande incêndio. E daí, historicamente, somos taxados de soldados do fogo. Certo. Mas a atividade do bombeiro, ela acabou se abrangendo muito. Inclusive, a própria Constituição fala das atribuições da corporação e não só as ações de combate a incêndio, mas de salvamento, de prevenção de acidentes e de ações de defesa civil. Inclusive, é uma pergunta óbvia, mas eu vou fazer. Inclusive com poder de polícia. Sim, sim. O Corpo de Bombeiros, ele, na maioria dos estados, ele é oriundo da Polícia Militar. Sim. Já quase sua totalidade já se desvincularam da Uhum. PM, mas continuam com a situação de serem instituições militares que têm as suas atribuições garantidas também pela Constituição Federal, né? A, Qualquer cidadão pode e o militar Deve. deve. A Constituição Federal é clara quanto a isso. E por Então, ser bombeiro militar, deve. sim, sim, sim. Como militar, a gente deve intervir em qualquer situação. Quer dizer, hoje, o senhor falou que a maioria das corporações não está mais subordinada à polícia. É o nosso caso também, né? O bombeiro tem o seu próprio comandante, não está subordinado à polícia militar. Sim, sim, o Corpo de Bombeiros do Estado separou da Polícia Militar em Hum. 99. Sim. Então, é uma instituição independente, comando independente. São duas co-irmãs, são instituições que estão ali em grau de paridade. Certo. Mas, inclusive, antes disso, o Corpo de Bombeiros era do município. Na verdade, não era civil, né? Quando começou, era uma instituição do município. Sim. Depois passou para o estado e aí foi atrelada à Polícia Militar. E o fato de ser do Estado, isso deixa muito claro. O bombeiro atua em todos os municípios do Estado de Sergipe, inclusive com unidades em vários municípios, alguns Sim, municípios, sim, né? sim. A abrangência da corporação é a nível estadual e temos unidades descentralizadas por alguns municípios do nosso estado. Major, como eu disse agora há pouco, sou especialista na questão do trânsito, em tirar pessoas das ferragens, enfim, mas antes de chegar a isso, eu gostaria de falar também sobre a questão do alerta nesse período junino que nós estamos vivendo, que começou desde o final de maio. Entrou em junho, isso vai até o final de junho, e esse programa vai ficar no YouTube, porque vale para qualquer período do ano. Como é que o bombeiro acompanha essa história dos fogos? Então, nós temos duas situações bem características agora no período junino, né? Nós temos a questão dos acidentes de trânsito, né? Hum. Na verdade, é uma realidade que se perdura por todo o ano, mas há uma tendência de um crescimento agora no período de festas. Os condutores ainda insistem em misturar álcool e direção. eh, Fora isso, a questão também do cansaço, né? Às vezes o condutor não bebeu, não ingeriu bebida alcoólica, mas passou a noite numa festa, Certo. dançando, sem dormir e acaba pegando uma pista para se deslocar por meia hora, 40 minutos.
tempo suficiente para o cansaço bater e acabar cochilando no volante. Quer dizer, Essa é uma problemática que nós temos, a questão dos própria desse acidentes. período, né, do acidente. A questão dos fogos. Nós temos cidades como municípios, mas que essas festas se concentram mais nas cidades, como Estância, como Capela. O Corpo de Bombeiros tem uma atenção especial para esses municípios, essas cidades? Então, na verdade, é cultural essa questão do fogo, dos fogos, da Hum, fogueira nesse período junino, né? certo. Então, nós temos um aumento no número de vítimas de queimaduras, seja em decorrência da brincadeira ali com a fogueira ou pelo uso de fogos de artifício, Certo. né? A corporação ela atua na questão preventiva, na fiscalização dos pontos de venda de Sim. fogos, no combate aos pontos clandestinos de venda de fogos. Altamente importante isso, né, Coronel? É onde a gente tem um risco maior é justamente nessas situações Certo. irregulares, né? Então a corporação atua nessa questão da liberação, o comércio, o comerciante que queira comercializar esse tipo de produto, ele deve procurar a corporação, Uhum. dar entrada para ser feito uma análise técnica da situação e a liberação comercial do ponto, né? Por exemplo, nós temos um ponto tradicional de vendas aqui, ali na Coroa do Meio. Não sei se esse ano tem, mas aquele ponto lá da Coroa do Meio, ele só funciona depois que o bombeiro der o aval. Isso, qualquer estabelecimento Yes. de venda comercial de fogos, passa por essa liberação do Corpo de Bombeiros. Sim. Atualmente aqui em Aracaju nós temos 2 pontos, um ali nas mediações do Shopping Rio Mar, ali na Sim, Coroa do Meio, isso. e outro ali próximo ao Supermercado Máximo, ali no Augusto Franco. Certo, sim, sim, sei, sei. Quer dizer, esses dois pontos, o Corpo de Bombeiros já passou lá, já vistoriou e só estão funcionando depois da vistoria. Isso, cada estabelecimento comercial daquele dá entrada na corporação Uhum. solicitando a autorização, é feito um processo de análise e vistoria para a liberação do ponto. E a questão dos extintores de incêndio? O Corpo de Bombeiros verifica isso, a barraca tal precisa, como é que funciona? Tudo, todos esses itens de segurança, de Hum, prevenção contra incêndio, eles são cobrados de acordo com o porte do estabelecimento certo. e o estabelecimento só é autorizado, liberado a comercializar se ele tiver atendido todas as exigências técnicas da parte de prevenção de incêndio. Uma vez que alguém desobedeça essa determinação do Corpo de Bombeiros, que é o órgão especializado para isso, uma vez que alguém desobedeça a isso, essa pessoa está sujeita a sanções e, claro, o ponto vai ter que sair. Sim, tanto a questão, tanto responderá criminalmente Sim. ao processo pela atuação ilegal, como há uma intervenção imediata do Corpo de Bombeiros, de apreensão de fogos, de interdição do local. Isso. Nós sabemos, por exemplo, que em Estância tem a fabricação do Buscapé, que ele não começa em junho. Mas aí o cidadão vai lá, pisa a pólvora, tá? O bombeiro acompanha esse trabalho? O Corpo de Bombeiros tem uma unidade em instância Certo. que ela atua nessa parte da vistoria, esse mesmo procedimento, ele é padrão dentro de todo o estado. Isso é bom sempre lembrar, Coronel, que os senhores atuam na prevenção e que, por favor, não desobedeça, porque pode acontecer um acidente naquela coisa da pisar pólvora, por exemplo, e aí a pessoa vai responder. Tanto a questão da preparação, né, tem que ter todo um cuidado, e regras a serem seguidas, como na questão do manuseio, já pelo usuário, Isso. no ato de soltar os fogos, Certo. né. Agora, o papel principal do Corpo de Bombeiros é a prevenção. Uma vez que o acidente aconteça, isso passa para a área da saúde ou o Corpo de Bombeiros também pode atuar? Olhe, o atendimento a queimados, ele compete ao Corpo de Bombeiros através das suas unidades de autoatendimento, Uhum. como também ao SAMU, né. Sim. Hoje no estado, é uma atuação maior do SAMU nessa área de atendimento pré-hospitalar, mas o bombeiro realiza Também está também lá. Até porque esse trabalho. tem militares especialistas nesse assunto. Sim, sim. Né? Tem militares da área de saúde envolvidos no Corpo de Bombeiros. Né? Sim, sim.
Coronel, eu gostaria agora de passar para um outro assunto. Se por acaso o senhor tiver mais alguma coisa a acrescentar sobre esses fogos, fique à vontade. Mas eu gostaria de passar para um outro assunto, que é a questão dos acidentes. Certo. Eu acho que seria importante só a gente Sim. enfatizar a questão dos cuidados na questão de soltar Ah, por fogos, né? favor, isso é importantíssimo, é. A questão dos pais que compram Uhum. os fogos para as crianças, então verificar a classificação indicativa de idade de Sim, determinado fogos para determinada criança, a supervisão de um adulto sempre sim, quando as crianças estiverem ali soltando os fogos. O próprio adulto, quando for soltar um fogos mais, que tem um poder de fogo maior, utilizar luva para a pronto. prevenção é Muito essencial. A importante isso. prevenção tanto para o adulto como a supervisão na criança. Vai soltar um busca-pé. Busca-pé, criança não solta. O pai que dá um busca-pé a uma criança é um criminoso, né? É, Mas o adulto vai soltar, ele tem que pegar uma luva. sim, sim, usa uma luva apropriada. Existem material de construção vende luva de raspa de couro, uma luva que ali não é bem uma luva de manuseio com incêndio como Sim. as que a gente tem, mas que já vai oferecer uma proteção aí contra um possível incidente com o Eu fogos. acho que todos nós já vimos, principalmente o senhor que é militar, do Corpo de Bombeiros, alguém com a mão arrebentada porque estourou uma bomba na mão. Sim, é muito comum a questão da queimadura agora É. nesse período, né? Queimaduras mais graves, queimaduras mais simples, por essa questão de estar tendo esse contato maior com fogo e com os fogos, né? Certo. Então, pode ser que ocorra esse tipo de acidente. Eu acho que vale ressaltar também a questão daquele primeiro atendimento ali Sim. Ah, sim, num como agir? queimado, né? Como agir? Se Exatamente. deparar com a situação de uma queimadura, de uma criança, de um adulto que venha a se queimar, o importante é molhar a região afetada com água corrente, água Uhum. limpa e Abre a corrente. torneira ali, né? Abre a torneira e deixa ali por 10, 15 minutos. E a depender da extensão dessa queimadura, encaminhar para um hospital de referência para fazer um atendimento especializado. Isso. A gente fala assim. Eh, Sim, sim, pois não, continue. é bom também enfatizar a questão de que, a depender desse grau de queimadura, nunca se deve passar nenhum tipo de produto, manteiga, pasta de dente, nenhum artifício desse vai resolver. A questão, o atendimento caseiro ali é só água corrente. Nunca remover pele que tenha, que esteja afetada ali pela queimadura, não remover, não furar bolhas que venham a se formar no local. O procedimento realmente é água corrente e, se for o caso, para aliviar a dor enquanto se encaminha para o hospital, compressa de pano com água mesmo, Essa só história de para botar pasta de dente, não sei o quê. nada disso, só Nada disso. vai agravar a situação. Quando chega no hospital, esse produto que foi aplicado, ele vai ter que ser Pronto. removido, e aí é uma remoção física, vai ter que ser O sofrimento é raspado, maior. o sofrimento é maior, só prejudica, além do risco de infecção. É porque pasta de dente é muito bom para escovar os dentes, né? Pois é, para os dentes. Para escovar os dentes. Não é bom para Não, queimadura. não, Queimadura de é isso que forma o senhor alguma. acabou de dizer. Use a água A água, corrente. A criança está chorando, se diz, tenha calma, calma, vai ficar tudo bem. sim. Até os fogos mais inocentes, cobrinha, não sei o quê. Tem caso de cobrinha que a criança solta que entra na roupa do outro. Sim, sim. E a questão também, a gente tem muito problema, você pegar um fogos desse separadamente, Sim, talvez ele não crie muito problema, sim, mas você pega uma cobrinha, que foi o sim. exemplo que você citou, e uma faísca dela cai dentro da Da caixa, caixa. então aí já é uma situação É. mais É como complicada. uma caixa de fósforo, né? Se Pois você é. acende um fósforo ali É. dentro. E aí, às vezes, a pessoa, a gente vê muita vítima que pega a caixa de cobrinha, coloca no bolso, vai tirar uma para soltar, e aí uma faísca atinge a Assim. caixa que está ali dentro do bolso, presa numa calça, e acaba criando uma situação bem mais O complicada. que deixa muito claro com tudo isso que o senhor está dizendo é o seguinte: com fogo não se brinca.
Com fogo não se brinca, por mais É, inocente que seja. por, Só acho que até era bombinha, que não faz mal nenhum, aquela que joga no chão. por mais que o período junino, nossa cultura é de É, estar ali brincando com fogo, mas é algo que não, precisa ser feito com muita com cautela. muita cautela. Vamos brincar. Coronel, aconteceu uma vez, um caso há muitos anos, isso. Tem uma bomba que chamam bomba de Adicuri, ou Uricuri. Eles enchem aqui de pólvora. Uma vez estava um pessoal em roda, uma fogueira, e um garoto malvado chegou e jogou uma bomba de Uricuri naquela fogueira. Quando explodiu, foi brasa para todo lado. Quer dizer, isso Sim, sim, é sujeito a um crime. Isso não, sujeito sim, não, isso é um crime, né? sim, sim. E é um perigo muito grande, né? É. Quer dizer, essa pessoa, se ela é presa, ela vai ser punida, né? Sim, com certeza. O bombeiro, no caso, ou a polícia militar, alguém que prende, Sim, a gente aí já tem uma situação de lesão corporal, corporal, então né? algo já Teve bem mais intenção grave. de Sim, provocar o sim, sim, acidente, sim. né? Isso. Bom, Coronel, vamos partir agora para a questão dos acidentes de trânsito, né? É, quais as recomendações que o senhor faz para quem vai para a festa, para quem vai sair da festa? O que, é que o senhor diz? Olha, o principal, né, é aquela máxima da questão de álcool e A direção, direção. né? Quem bebe não Não dirige. dirige. E quem vai dirigir não tem que se preocupar apenas com a questão de não beber, Isso. e sim a consciência de se estar mesmo em condições de dirigir pela questão do cansaço, de ter passado a noite numa festa, dançando, Isso. brincando, independente do consumo ou não de bebida. E isso é fácil fazer. Por exemplo, você vai com os amigos. Quem vai dirigindo não bebe. Sim, Pronto, e isso vai, não bebe, deixa que os outros bebam, ou então vai num veículo desses que existe hoje aí é de a melhor aplicativos, opção, né? Ir aplicativo. com uma pessoa que, um profissional, um motorista, um aplicativo, É, junta um grupo de amigos e contrata uma van, isso. uma pessoa que vá, que faça esse deslocamento e que não vá para festa brincar, beber, se cansar, E a gente né? sabe que cidades como Estância, Capela, tem ônibus todo instante. Vai de ônibus. Sim, Quando chega sim. aqui, pega um carro de Tem aplicativo. inclusive essas discussões com ônibus, com Sim. vans, com esse tipo de serviço. A questão é que o álcool, ele compromete muito o poder de reação do Sim. motorista, né? A gente tem aí com doses pequenas, a gente já tem um comprometimento de 30 a 40% no Uma reflexo. lata de cerveja compromete. Sim, com certeza. Algumas pessoas vai comprometer um pouco mais, outras um pouco menos, mas é independente de ser uma pessoa acostumada a beber e de aguentar beber um pouco mais, uma garrafa de álcool já é, uma garrafa de Cerveja. cerveja já é suficiente para alterar o sistema psicomotor de qualquer pessoa. E vamos supor, essa pessoa não comete nenhum acidente, mas a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Rodoviária Federal, ou aqui no caso da capital também, os órgãos de trânsito, detiverem essa pessoa e pegar álcool no sangue, ela não escapa, né? Olha, a lei seca, pro bem de De todos, ela todos. ficou sempre, ela vem ficando cada vez mais rígida. Sim. Inclusive com decisões do STF ratificando isso, né? De que a lei, ela tá aí, ela existe e ela vai continuar sendo rígida. O condutor que for abordado numa blitz e não precisa nem que seja constatado o álcool. Se ele se recusar a fazer o teste do bafômetro, ele já vai responder como se tivesse ingerido. Ele vai ser autuado, vai pagar uma multa que gira em torno de R$ 3.000, vai 3, ser 3 mil reais. uma multa que gira em torno de 3 3 mil mil. reais, vai ser levado para a delegacia, vai ter sua habilitação apreendida, o carro vai ser retido até que uma pessoa habilitada e que faça o teste do bafômetro compareça para tirar o veículo Se do não local. fizer, não tira o Não, carro. se não tiver, o veículo é recolhido por pátio Nesse e fica caso, apreendido. não se aplica aquela história. Eu não provo, não posso gerar prova contra mim mesmo. Não se aplica. A questão é que a polícia não vai lhe obrigar a fazer o teste do Não tem problema bafômetro, nenhum. mas as medidas vão ser Não, adotadas, pronto. medidas Você não quer administrativas. fazer o teste, não vai fazer. Não precisa Não precisa, fazer. mas você vai Mas responder. isso não significa que você vai ficar isento das consequências. Quer dizer, então, nunca é uma situação boa beber e dirigir. A gente, Tanto, se você não provocar acidente contra você ou contra alguém, menos mal.
Mas se você for detido pela polícia, você vai. Era justamente isso que eu ia falar. A situação, ela, na verdade, só se agrava. Só se Se agrava. você for parado numa blitz e não fizer o teste, você já vai arcar com essas consequências. Isso. Se você fizer o teste e for encontrada uma quantidade pequena de álcool, além disso, você vai ter outras medidas administrativas. Se esse limite de álcool for maior, você já vai responder por crime de A trânsito. multa é a medida que o limite de álcool é maior. À medida que a situação vai se agravando na questão da quantidade de álcool ingerida, ou da questão de se envolver em acidente, isso vai só se agravando. Isso. De uma infração de trânsito para um crime de trânsito, para um homicídio culposo. Então a gente vai ter só lesão corporal grave, então a gente vai ter só complicações. É bom deixar bem claro, Major, que isso não se aplica apenas no mês de junho, não, é o ano inteiro, né? Sim, o ano inteiro. É A o questão ano de inteiro. álcool e direção. Não brinque com isso. Os acidentes de trânsito. É o ano inteiro. Nós temos o país, ele é o terceiro no ranking de mortes no trânsito. Então, Terceiro no mundo. O terceiro no mundo. É uma estatística que não é boa pra gente. De jeito nenhum. A gente fica atrás só de Índia e China, que são países muito mais populosos que o país. Pois que é, o Brasil, vai comparar, né? Então, a gente tem que tomar o máximo cuidado possível para evitar um problema. Agora, no caso específico do senhor, que é especialista em tirar pessoas das ferragens, aí é quando a situação está bem mais grave, não é? É uma situação que não se deve querer, mas... na verdade, o que ocorre é que a tecnologia dos veículos, ela evoluiu muito. Né? A gente costuma ouvir dos mais idosos, das pessoas mais velhas, que os veículos de antigamente eram carros bons, porque não amassavam. Eu achava assim. E que os de hoje, com qualquer coisa, amassa, quebra, para-choque, deforma. Então, na verdade, eles são projetados para isso, para amassar com facilidade, para poder absorver o impacto da colisão e proteger os ocupantes do veículo. Só que a depender desse impacto, da energia do acidente, da velocidade envolvida, há uma deformação maior dessa parte, da dianteira e da traseira do veículo, e ela acaba prendendo os ocupantes do veículo entre as ferragens. Certo. Aí a gente já tem uma situação mais grave, que é a questão da vítima presa às ferragens. Aí tem que, no caso, o Corpo de Bombeiros tem que ir lá, eu sou especialista nisso, tem que ter toda uma técnica, porque só não aprendeu isso por ouvir dizer, né? Só aprendeu estudando. Na verdade, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe, ele é referência nacional nesse tipo de atendimento. Nós adquirimos uma expertise ao longo dos anos, né? Militares nossos se especializaram bastante nessa área. Entre eles o senhor? Sim. Entre eles, eu e mais alguns oficiais, nós fizemos cursos tanto a nível nacional como fora do país, né? Nós temos um curso que é referência na Alemanha, então eu e mais alguns oficiais já fomos fazer esse curso na Alemanha. Temos um curso formatado aqui no estado, onde nós formamos militares do estado de Sergipe, recebemos militares de vários estados da federação à procura desse conhecimento e deslocamos também, a pedido de outros comandos, equipe para outros estados para treinar bombeiros de outros estados. Maravilha, é bom saber disso. Major, um detalhe, o cinto de segurança é obrigatório há muito tempo, mas infelizmente ainda tem pessoas que insistem em não usar o cinto de segurança. Existe algum dado estatístico das vidas que foram salvas pelo cinto de segurança? Olha, com o uso do cinto de segurança, o número de mortes por vítimas com lesões provocadas pela ejeção do veículo diminuiu bastante. Então, o cinto de segurança, ele faz com que o passageiro permaneça, os ocupantes do veículo permaneçam dentro do veículo, né, preso ao banco.
Isso faz com que não ocorram traumas em decorrência de capotamento, durante o capotamento do veículo, Ele não é ejetado a para vítima fora, ser né? lançada para Se ele fora do está com cinto de carro, segurança, porque ele permanece dentro do veículo. isso evita, porque uma vez ele jogado lá fora, pode até o veículo cair em cima dele. Sim, durante a saída do ocupante do veículo pela janela, o carro está girando, então já é comum provocar lesões fatais nesse processo já da ejeção. A questão do airbag, isso já é obrigatório nos veículos, né? Também, o airbag é algo que se tornou obrigatório no país. Os veículos fabricados no país já saem com airbags. Major, a questão das crianças, né? Porque tem uma idade limite para criança ir no banco da frente, acho que são 10 anos, né? 10 anos. E como os pais devem se comportar com as crianças que vão dirigir com Olha, menos de 10 anos? é uma questão de hábito, né? A gente costuma ouvir relatos de pais que as crianças choram ao ser colocadas na cadeirinha ou no banco e ficarem ali presas com o cinto de segurança. É algo novo, então é comum que no início a criança estranhe, chore, mas nada que ela não vá se acostumar de forma rápida e é a melhor solução, né? Criança solta no carro é um risco para a criança, principalmente, e não só a questão de um acidente da criança ser ejetada ou se machucar ali na própria frenagem do É. veículo, como a questão da criança mexer numa porta, abrir, cair do veículo, então os riscos são grandes. Para a gente terminar, adulto que vai no banco traseiro e que insiste em não colocar o cinto de segurança. Ele coloca em risco a vida dele e a dos ocupantes dos bancos da frente. Certo. Num Como assim, Major? acidente, numa frenagem, ele vai ser projetado para frente do veículo, Sim. então ele vai acabar se esbarrando nos ocupantes ali do banco da frente. A questão é que em uma velocidade média de 60 km por hora, o peso dessa pessoa é projetado 15 vezes maior. 900 Então, se a gente tem um adulto ali de 60 quilos, 900 é quilos. quase uma tonelada, né? Uma 900 tonelada. quilos. Imagina. Então vai acabar, ele além de colocar em risco a vida dele, ele vai acabar colocando em risco a vida dos Se ele ocupantes não do banco morrer e da não frente. matar outra pessoa, porque foi um milagre, porque Sim, 900 sim, quilos arremessado, sim, sim. né? Se ele for projetado para fora do veículo e É. não atingir ninguém, Da frente, menos o mal. dano vai ser só nele. Só nele. Mas se ele atingir um da frente, a probabilidade dele matar essa pessoa que está na frente é muito grande. Eu só queria reforçar, Major, que essas orientações que o senhor falou, tanto dos fogos quanto dos acidentes, não valem apenas para o mês de junho, elas valem para o ano inteiro. Né? E por isso, às vezes, as autoridades são obrigadas a colocar multa, porque quando dói no bolso, parece que a pessoa tem mais juízo. Álcool e direção em época nenhuma do ano. Não combina. Não adianta. E a questão do fogo, a gente tem a concentração de fogos agora no período junino, mas o fogo Sim. é algo que a gente usa a vida toda. É o botijão de gás, é o Sim. fogão a lenha, é tudo. Alguém que vai cozinhar com gás em Sim, casa. principalmente a questão de crianças. As crianças precisam ser orientadas e supervisionadas durante todo o tempo. As crianças elas tendem a ter um fascínio por fogo. Certo. Então, a atenção em casa, não deixar fósforo, materiais que provoquem o fogo de forma fácil ali para as crianças não causarem um acidente dentro de casa. Nós estamos vivendo uma época de gás caro. As pessoas costumam improvisar fogareiros com álcool, enfim, isso é um perigo, né? Sim, sim. Qualquer material inflamável, ele tem que ser manuseado com muito cuidado. Inclusive, vamos voltar, isso não é fogo, mas também é fervura. A pessoa bota a panela no fogão, bota com o cabo virado para... Isso, aí são cuidados domésticos que precisam precisam ser levados em consideração, principalmente quem tem criança em casa, né? Você vai colocar uma panela no fogo, coloca com o cabo virado para dentro do fogão e não para fora, porque a criança tende a passar a mão e querer ver o que tem ali e pode acabar causando uma queimadura grave. Major, eu gostaria muito de agradecer ao senhor por sua presença e dizer que nós temos assuntos para mais alguns programas. Temos e eu estou à disposição. Alguns programas. Muito obrigado por conversar com a gente, muito obrigado por suas orientações. Eu tenho certeza que quem está acompanhando o nosso programa vai tomar mais cuidado a partir de agora, principalmente o senhor que vai pegar a estrada, viu?
Tome cuidado, respeite o senhor, respeite sua família, respeite a vida alheia. Não é verdade? Eu que agradeço, é uma satisfação poder contribuir e deixar esse alerta aí. Viva o São João, vamos brincar o São João. São 2 anos aí sem Reprimidos. festa, reprimido, mas vamos fazer isso com responsabilidade. Muito obrigado, Major Eu que Adalto. agradeço. Bom E dia. a você eu agradeço também. Peço a você que dê um like aqui no nosso programa, se inscreva se ainda não é inscrito, continue nos acompanhando e até escreva dando sugestões de que tipo de entrevista você quer ver aqui. Até a próxima.